Graças a todos, amém? Esse não faz parte da pregação hoje não, né? Estou brincando. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 5, aliás, verso do 1 em diante. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Romanos 5, verso 1 a 11. Todos acharam, amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos concepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bem dizer o teu nome, Senhor. Dizer que não mais que ninguém, mas tu és a ser convidado essa noite, Deus. Porque sem o teu nome não podemos fazer nada, sem a tua presença de nada valeria estarmos aqui, Senhor. Deus, nos ajuda a calgar as nossas vidas em retidão ao teu nome, Senhor. A estar firme na tua graça e misericórdia, Senhor. Te agradecemos porque tu tem alimentado o nosso espírito e tem fortalecido a nossa alma. Tem nos dado um contato, Senhor, direto com o Pai. Louvamos o teu nome e exaltamos, Senhor. Nessa noite queremos que o teu Espírito nos envolva de tal forma, Senhor, que não sejamos nós, nem esteja Paulo que esteja aqui, mas a presença do teu Espírito que nos inunde, encha com teu poder, encha com a tua graça, encha com a tua misericórdia dentro de nós, Senhor. Por isso é que nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Pode sentar. Eu acho que a minha última pregação, eu disse aqui, certa vez, sobre a nossa relação que temos com os nossos entes queridos, que já partem e vão para a glória, e vão embora e morrem. E aí hoje já não tem mais aquele apego, sim, é natural. Não temos mais esse apego. A gente chega nos hospitais, antigamente todo mundo ia numa aflição terrível. Fulano de tal está no hospital. Hoje em dia você chega no hospital, fulano, tu viu a novela? Olha a novela
pessoas mais não vivem mais aqueles momentos em se compadecer do próximo. É muito mais uma corrida para o que eu quero do que o que nós queremos. E aí o que eu me recordo de um pastor falando, pastor Pontes, é que ele diz assim: a gente perde muito tempo em não elogiar as pessoas quando estão vivas. A gente só lembra de elogiar quando elas vão embora, estão mortas. Parece que quando a pessoa morre, aí a gente, meu Deus, a pessoa foi embora, a gente sente. Mas parece que quando vai nessa hora, parece que dá um desespero que não quer que a pessoa vá embora. E começa a fazer missa de 7º dia. Vamos orar para fulano e tal. Querido, já foi. Deus te deu uma vida para elogiar o que está vivo. E aí, essa questão parece que nos está incutida, parece que por longo tempo, e parece que a gente não tem lutado contra essa cultura, essa coisa que está empurrando a gente de goela abaixo, e dizendo, olha isso, e pronto. A gente não chega mais na casa e diz assim, olha, querida, obrigado pelo almoço, olha, eu te amo, olha, obrigado por passar minha roupa. As mulheres esquecem um pouco de dizer assim, olha, marido, obrigado porque tu tem botado esse teto na minha casa. A gente tem um pouco esquecido quem está ao nosso lado. Certa vez um pregador, que eu acho que muitos de vocês conhecem, fez uma pregação, que é Silas Malafaia, fez uma pregação chamada Pedradas da Vida. E a gente só vai sentir pedradas das pessoas que estão mais perto. As pessoas que estão lá na esquina, se ele jogar uma pedra no literal, não vai atingir a gente aqui, a gente não fica nem preocupado. Mas se eu estou aqui perto de frente, jogar esse jarro nele, só essa pedrinha aqui, queridos, é uma dor quando bater na testa. Então, nós estamos muito preocupados com o que estamos sofrendo do que darmos aquilo que queremos de volta. Parece que minha mãe estava telefonando e ela disse uma coisa bem interessante que eu fico às vezes. Vocês me dizem várias coisas e eu fico matutando depois. Né? Matutando é uma expressão que vocês conhecem. Eu fico matutando e ela disse assim, Paulo, preste atenção no nome da igreja, amor incondicional. Vocês têm uma responsabilidade muito grande. Eu não só tenho que ter isso na placa da nossa igreja, mas tenho que viver o que está na placa. E aí, quando eu venho ver toda essa questão do que a gente está vivendo hoje, e eu começo a ver o que Paulo começa a viver para que a graça, a misericórdia, o amor de Deus chegue até nós. Paulo chega aos Romanos a dizer, queridos, como eu queria estar aí com vocês, no livro de Romanos, no início. E aí ele não se encontra porque tentou ir 5 vezes, mas não conseguiu. As 5 vezes que ele tentou, o navio naufragou. Queridos, na real hoje aqui, se Magrão, pela graça de Deus, Alexandre, fosse Paulo hoje, ele tentasse ir ali em Balneário Camboriú e o carro quebrasse 5 vezes, a gente dizia o quê? Chamava logo ele para tirar o que estava de mim. Dizia logo que ele estava com alguma coisa. Mas pensando em Paulo, queridos, hoje, depois de muitos anos, Paulo tem o prazer de escrever uma carta em que foi fundada não por ele, mas por pessoas que ele evangelizou. Paulo escreve fundamentos básicos da fé em Romanos. Quando você vai ver Romanos, ele trata de salvação, ele trata de justificação na fé, ele trata como o cristão deve se conduzir em Deus, e ele trata de coisas tão básicas para a gente, mas que ao mesmo tempo são tão profundas, que a gente muitas vezes não para nem para refletir o que Paulo está escrevendo. Parece que a gente para de viver no tempo da história. Que é assim, olha, eu quero que o pastor Fred, o pastor Paulo traga tudo mastigadinho para a gente. Chega aqui no domingo, vamos pregar.
tudo bem. E a gente esquece de ter esse relacionamento com Deus e de viver a história do que as pessoas viveram para que chegasse até aqui hoje. Quando Paulo escrevendo a carta, chega no capítulo 5, queridos, principalmente nessa parte, ele vai tratar de justificação da fé. Vocês entendem o que é justificação da fé, queridos? Eu vou explicar para vocês. Justificação vem da palavra juiz, alguém que interroga por favor de nós. Quando não éramos salvos por Jesus Cristo, hoje, antes vivíamos sobre o pecado. E quando Jesus veio nos resgatar e curar tirar o pecado, Satanás, quando ele for nos acusar, Jesus Cristo já não deixa mais. Pois a morte dele na cruz foi a justificação pelos nossos pecados. O título dessa mensagem é Salvos e amados, porém não esquecidos. Salvos e amados, porém não esquecidos. Será que nós conhecemos a graça do Senhor ou o Senhor da graça? O que você tem conhecido? A graça do Senhor ou o Senhor da graça? O primeiro ponto dessa mensagem é que se estamos firmes hoje, porque o Senhor gerou em nós a fé para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Ele nos deu a oportunidade, uma chance para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. E aí Paulo vem trazendo no primeiro versículo dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Naquele momento em que Paulo está escrevendo ali, vocês não têm noção. O povo queria pregar sobre a palavra de Deus, e o povo aqui, ó. O povo judeu não deixava. E o povo apanhava, o povo era comprometido. O povo era comprometido aí a ser espancado na rua, não podia ser falado. Todo momento e toda hora, Paulo vai se referir, ó, fortaleça. Olha, se lembra de uma coisa, vocês foram justificados pela fé. Por isso temos paz com Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, queridos, vem tribulação, vem angústia, mas continua firme em Deus. Continua forte em Deus. Não para, continua. Sabe por quê, queridos? Fomos comprados. Paulo está dizendo, olha, que fomos comprados por um preço que jamais ninguém pode pagar. É um preço de sangue. Eu me lembro de certas feitas de filmes de guerras, né? Eu gosto muito de filmes em que, de época, né, que tem espada. Meu filme favorito é Conan, né? Bem novinho. Então é um filme que me chamava muito a atenção. Mas o interessante nesses filmes é o que? Eles fazem pacto de sangue. Onde que esse pacto de sangue é a fidelidade. Eles vão lutar até morrer por isso. E Paulo está dizendo, queridos, o pacto que Deus fez com vocês foi enviar o Filho dele morrer e derramar sangue. Em outras palavras, está dizendo, ó, Jesus jamais poderá voltar atrás. E aí Paulo vai seguindo dizendo que quando a fé chegou a nós, tivemos firmeza com Deus. Ele diz assim, ó, queridos, não foi Jesus que chegou de graça até nós. Ele nos deu de graça. E pelo seu sacrifício, pelo aquilo que foi entregue, hoje devemos ter firmeza no Senhor. Não devemos desanimar, devemos continuar. Eu me lembro de uma certa feita que os amados já comentaram aqui.
do irmão da Assembleia de Deus, eu nem me lembro o nome dele, do carro, em que ele vai para a concessionária, né? Deus, o cara, sabe aquele que você puxa, naquele dia que você puxa o bolso para tirar o dinheiro, que só vem papel e só vem o fundo do bolso? O cara estava nesse dia. Liso, 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 convidando até a Luísio. Sabe? Liso, 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 pau pé. E aí, Deus coloca no coração dele, vai, que o carro é teu. É aquela promoção da Renault, em que se virar a chave, o carro é seu. Queridos, esse jovem, nem me recordo o nome dele. E aí ele é da Assembleia daqui de Blumenau. E ele disse, eu vou. E Deus foi falando no coração dele tremendamente. Quando ele chegou na concessionária lá, ele chegou lá e Deus, ele disse que ele começava uma caixa de chaves. E aí ele começava a mexer, mas uma chave ficava grudada na mão dele. E ele mexia, a chave grudada. Ele pegou aquela chave. E aí começou a orar dentro do carro. A mulher, homem, vai embora. O que, gente? Vá, moço, vá rápido. Muita gente, não. Primeiro eu vou orar a Deus. Eu vou buscar Deus, porque Ele me mandou aqui, Ele não vai me deixar passar vergonha. E ela disse, olha, vá logo, vá. E abraçando ele. E o cara dentro do carro orando, estava nem aí. Estava nem aí com a situação. Desculpa. E aí ele não estava nem aí dentro do carro. Aí ele, Senhor, aí chegou a hora dele botar a chave. Ele botou a chave, ele... O carro não pegou. E aí ele disse, Senhor, mas tu mandasse e tal, você que teu nome seja envergonhado e tal. Começou a orar. E aí ele disse, moço, o senhor já me deixou, sai daí. Não, mas meu Deus disse que ia pegar. Ela, moço, a chave não virou. Saia daí, a chave não virou não. E aí eu sei que esse camarada saiu do carro e ficou lá. E a chave na mão dele. E ficou Jesus, e orando. E o coração dele contrito. Mas eu confio. E aí ele pensou em jogar a chave. Ele disse assim, não jogue. Vá tentar de novo. E aí veio aquele estralo de Jeová. E quando Deus só dá estralo na cabeça da gente para a gente fazer aquela coisa certa. Ele diz, olha, o carro não está pegando porque está sem bateria. E ela disse, não, deixa eu virar a chave de novo, o carro está sem bateria. Ela disse, abrir o carro está sem bateria. E aí quando botaram a bateria no carro, ele virou a chave, o carro pegou. Glória a Deus. E ele hoje passeia de carro. Mas sabe o que é o mais interessante, querido? Quando ele virou a chave, ele saiu do carro. E ajoelhou e começou a agradecer a Deus em alta voz. E dizendo, obrigado Deus, louvado. Sabe o que aconteceu, queridos? Quando Deus ele faz um pacto de sangue com a gente, Ele não deixa a gente passar vergonha. E além disso, quando Deus nos abençoa, Ele abençoa as outras vidas também. Amém. Naquela concessionária veio a atendente que estava olhando ele fazer tudo. A outra já ficou dizendo, ficou na dela porque a chave virou. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você. Se temos firmeza em Deus é porque Deus pagou um alto preço por nós. Amém. Não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor vai dar bênção no tempo certo. Amém. Não existe por que tremermos, sairmos. O Senhor não está me dando. O Senhor está assim. Querido, fica no lugar, fica na brecha. O que o Senhor te deu é teu. E o que Ele vai te dar se posiciona. Amém. O que Deus quer te dar hoje é vida eterna. É muito mais do que carro, do que casa, é muito mais do que dinheiro. Eu fico muito a pensar assim, dizendo, falo muito com minha namorada e dizendo, eu estou escusa. Eu fico muito dizendo a ela assim, eu sou muito egoísta, meu Deus. Porque eu penso tanto em dinheiro aqui na terra, podendo pensar naquilo que tu tem preparado para mim eternamente. Eu fico me limitando os meus olhos a estar satisfeito com o que o Senhor está me dando. Eu digo sempre, Senhor,
me ajuda a estar mais perto de Ti, pois meu coração necessita da Tua presença. Queridos, Paulo estava falando naquela hora, olha, se o sangue de Jesus derramar sobre vós, Ele encherá o teu coração de alegria, Ele encherá a tua vida de graça, Ele encherá a tua vida de misericórdia. Aleluia. Quem você tem conhecido? A graça do Senhor ou o Senhor da graça? Ponto 2, ele vai dizer: conheceremos o Senhor da graça quando em tribulação estivermos perseverantes naquele que nos amou. Conheceremos o Senhor da graça quando em tribulação estivermos perseverantes naquele que nos amou. Ele vai dizer no verso 3 ao verso 6: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. A tribulação produz paciência. Queridos, se eu perguntasse hoje aqui, olha, quem está em tribulação? Eu acho que todo mundo fazia isso. Eu quero dizer uma coisa a você: Deus não vai tirar a tribulação. Quero dizer uma coisa a você: vai vir mais tribulação. É mais tribulação. Sabe por quê, queridos? A gente está acostumado a dizer: Deus manda paciência, manda paciência. Queridos, tire essa ideia: Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar tribulação para gerar paciência. Deus não vai vai tirar você da tribulação para ficar como uma estrela, não. Deus vai fazer você ter experiência na tribulação para que você produza paciência. A paciência não em si mesma, nem por si, mas pela poderosa graça de Deus, opera na tribulação com ela. O que Paulo está dizendo, olha, se a tribulação me gera paciência, e a paciência vai me gerar perseverança, Jesus, manda mais tribulação, porque a tribulação me faz estar perto de Ti. Tu me geras paciência, tu me geras perseverança. É algo que me ajuda a estar contigo. Deus, olha, não me desampara. Paulo em outro versículo vai dizer: olha, Senhor, não me dá muito para que eu não venha me distanciar de Ti, e nem me dá tão pouco para que eu venha mendigar o pão. Deus, olha, me dá o suficiente, Deus, para que eu possa viver em Ti. Queridos, eu tenho uma coisa, eu acho que não muito agradável para dizer a você: Deus só faz aquilo que a gente não quer. Só faz aquilo que a gente não quer. É a gente amar o irmão que está jogando pedra na gente. É negar o nosso ego. É voltar às nossas origens e dizer assim: olha, eu te amo em Cristo Jesus, mas aquela pessoa não merecia o amor no coração da gente. É dizer a outra pessoa: olha, eu te perdoo. Foi tu que fizeste comigo, mas eu te perdoo. É reconhecer muitas vezes para as pessoas que estão próximas da gente: olha, eu preciso liberar perdão para você. Eu preciso sentir o que Deus quer fazer comigo. E aí nesse caminho vem a tribulação, querido. Quando a gente quer amar, vem tribulação. Quando a gente quer amar, a gente tem que gerar perseverança e dizer assim: eu vou amar, eu vou perseverar em amar, eu vou perseverar, porque isso vai me dar paciência, e a paciência vai me gerar mais próximo de Deus. E Paulo vai dizer mais adiante que essa esperança, que a perseverança é um caráter aprovado.
Quantos hoje na sociedade, hoje aqui, tem um caráter que... Antigamente, eu, em Blumenau, fiquei espantado. Eu disse assim, não, fulano de tal vai na venda, não precisa nem de cheque, nem cartão, ele compra. Quem foi? Seu Biavato, seu José, Ricardo, o menino que eu estou mais próximo. Vai lá, não, vai lá na venda que compra com a cara. Sabe o que é, queridos? É quando a perseverança diz assim, ó, ela produz esse caráter aprovado. Eu estou na tribulação, mas eu estou aqui, ó. Eu estou na tribulação, mas eu estou no Senhor. O Senhor está comigo. Eu não vou sair. O caráter que o Senhor me deu é de homem. É aquilo que eu vou perseverar. Eu vou em frente. Queridos, eu tenho hoje para dizer, não desvie o teu pé da presença do Senhor. Deus não vai operar em você enquanto você não se posicionar para ter um caráter. Deus não vai tirar você da tribulação no momento em que você se esquiva. Quando Jó, está lá atrás. Desculpa, Jacó está lá atrás. E ele começa a dizer, olha, só vou deixar o anjo ir quando ele me der a bênção. Quando ele me der a bênção. Querido, vocês sabem por que o anjo feriu a perna dele? Vocês sabem por que o anjo feriu a perna de Jacó? Porque no momento em que ele mudou de nome, ele já não podia ser mais covarde. Quando ele chegasse na frente do irmão dele, ele não podia mais correr para trás. Porque ele estava ferido. Então, quando Jacó chegou perante o seu irmão, que o nome dele já não era mais Jacó, era Israel, Deus abriu todas as portas. Eu me lembro de uma história que o pastor... Tem muita história do pastor, né? Só quando... Não, porque o pastor tal... Isso é bom. A gente prestar atenção em mensagem, anotar. O pastor disse assim, que certa vez... O cara chegava no auditório com os seus empregados, dava a hora do almoço, depois que eles almoçavam, iam para o auditório, e o cara dizia, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz ovelhas pastas, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma. E citava o salmo todinho. Todo mundo se levantava depois e saía. Quando ele saía, tinha um faxineirozinho. Ele dizia, sai da frente! Toda vez xingava esse faxineiro. Toda vez. Teve um dia em que ele veio citar o Pai Nosso. E aí ele estava rouco. Quando ele se virou, só tinha quem? Que xingava ele. Todo momento, era só aquele. Irmãozinho, você já decorou aquilo que eu já disse todos os dias aqui? O faxineiro dizia, sim, Senhor. Eu já decorei. Você poderia dizer meu lugar? Claro, sim, Senhor. E quando esse servo do Senhor subiu para falar, ele não disse nem um A, nem um E, a menos, nem a mais. Ele disse as mesmas palavras. Sendo que quando ele terminou, o público todo estava chorando. E aí aquele homem veio dizer assim, mas como é que pode? Eu citei isso 365 vezes no ano, e você me diz uma vez, e você fez o povo chorar, o que é que você tem que eu não tenho? Ele disse, sabe qual é o problema, querido? Você conhece o salmo do pastor, eu conheço o pastor do salmo. A nossa rocha ela é fortalecida. Tem uma música que diz assim, ó, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. Mas a palavra vai também dizer, olha, que a casa seja firmada na rocha, em outras palavras ela está dizendo que nós, possamos fincar os nossos pés em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo a você, no dia da sua angústia, da sua tribulação, que você não aguentar, só existe um lugar que a gente pode ir. Vá para o lugar mais alto. Sabe qual é esse lugar? Aos pés da cruz.
Não existe outro lugar que vai dar mais certo para a gente na hora da tribulação. É só nesse momento de tribulação que só o Senhor vai nos escutar. Tem momentos que pessoas não adiantam aconselhar a gente. É só a gente entre nós dois. Que não existe em nós a ausência de tribulação, mas sim a existência de Deus no meio dela. Que não possamos mais orar, Deus, tira essa tribulação, mas possamos orar, Deus, vem passar comigo essa tribulação. Vem me transformar um novo ser, um novo homem, um novo caráter. Eu quero dizer a você hoje aqui, muitas vezes as coisas estão tão difíceis para nós, sabe por quê? Não liberamos perdão. Deus faz a tribulação ser perseverante quando a gente não é, para a gente poder aprender. Eu queria muito incentivar você hoje chegar em casa, dar um abraço forte em quem você ama e dizer assim: olha, eu amo você em Cristo Jesus, me perdoa. Amar as pessoas que estão perto. Eu fiz uma visita a um senhor e uma senhora aqui. Eu tenho ele como pai. A visita durou 20 minutos. Mas a consideração de dizer que eu amava ele era tão grande, que eu não contive em não chamar. Sabe, quando a gente escolhe pessoas para amar e viver o resto da vida com elas, a gente tem que demonstrar que ama. A gente tem que demonstrar que está com ela. A gente tem que demonstrar e dizer: olha, eu estou contigo. Deus vai fazer a gente sair da tribulação quando a gente é perseverante em amar. A igreja é amor incondicional, não é, Fernando? Mas o amor tem que ser praticado. Eu louvo a Deus por vidas aqui em que Deus tem derramado graça e misericórdia sobre vocês. Não há tesouro maior no mundo do que vidas. Não adianta nada a gente ter um bom som, um bom equipe de louvor, se eu não amar vocês, queridos. Deus me fez enxergar onde a graça me inunda o meu coração e me ajuda a amar. Muita gente do louvor sabe que eu sou bravo, sou exigente, mas eu faço isso em amor. Alguém me fez isso comigo. E quando eu já estava cantando fora da igreja, ele chegou para mim e disse assim: olha, eu fiz isso porque eu amava você e eu acreditava em você. Quando conhecemos o Senhor da graça, o seu amor é derramado em nós. Paulo vai dizer que devido ao fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Deus morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, ainda quando éramos pecadores. Paulo está dizendo: para tudo há um tempo, querido. Deus não nos deu a sua vida quando éramos fortes. Deus morreu sabendo que éramos fracos. Paulo está dizendo. Deus não nos amou porque a gente podia dar algo a Ele. Não, Ele nos amou porque Ele nos amou. Deus escolheu nos amar porque Ele disse assim: querido, eu amo você. Outra palavra pode vir afirmar e dizer assim, tem uma passagem da Bíblia, eu não lembro, mas diz assim: mesmo que permaneçamos infiéis, Deus sempre permanecerá fiel. Quando nós não jogamos no mesmo time de Deus, Ele se compadece de nós para que possamos jogar no seu time. Eu tive um amigo,
Acho que eu sou cheio das histórias, né? Acho que vai ser mudado o nome de Pastor Paulo para Pastor das Histórias. Forrest Gump, né? O contador de histórias. Mas história é que nos faz lembrar da vida. E eu tinha um amigo, terminei 2 anos antes dele, ele está terminando esse ano, o nome dele é Coriolano. Já de idade, tem 65 anos, terminou seu seminário. E aí, ele me contou a vida dele. Sabe o que era, querido? Ele era filho de uma prostituta. Ele disse assim: Paulo, eu passei a minha vida toda morando dentro de um cabaré, morando nos piores locais. E aí eu não sei o que deu em mim, que hoje eu sei o que é, mas na época eu não sabia. Deus me ajudou a estudar, a viver outro momento e a subir na vida. Ele nessa época ele já está se aposentando na Justiça Federal. E aí Deus me fez conhecer o Senhor amor, o Senhor graça, e ele me contou a vida dele todinha de desgraça, a mãe sendo prostituta, a irmã também. E ele olha para mim e disse assim: Paulo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi adotar um jovem. Eu disse: oxe, meu irmão, tu é doido? Ele disse: Paulo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sabe por quê? Eu encontrei um menino que não tinha condições de comer, nem de estudar. Hoje ele é casado, é formado, e hoje ele é muito mais filho, entre aspas, ele dá muito mais retorno ao pai em amor do que os outros filhos. Em outras palavras, esse homem queria dizer para mim: olha, Paulo, o sangue de Jesus me fez enxergar um outro lado. A graça de Jesus que me alcançou, eu passei de graça. Eu consigo amar não só aqueles que estão próximos de mim, mas aqueles que estão distantes. Queridos, sabe de uma coisa? Deus nos amou em primeiro lugar. Deus nos amou em primeiro lugar. E não tem condição. Não tem outra situação sobre isso. Eu queria fazer uma coisa com você agora. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, mudasse de lugar. Se você quiser. Quando a gente entende que o sangue de Jesus chega até nós e a graça nos inunda, a gente tem vontade de mudar as nossas vidas. A gente sai de um lugar e vai para outro. A gente muda a nossa vida. A gente passa a mudar a nossa história. A gente muda do lugar que era muito cômodo da gente, que estava confortável. Estava na hora de pertinho de terminar a mensagem e ir embora. Mas a gente decide: olha, Deus, por amor a Ti, eu quero mudar. Eu quero mudar de história. Eu quero mudar de vida. Porque o Seu amor tem inundado a minha alma, tem inundado o meu ser. Não tem como mais eu ficar calado. Não tem como mais eu prosseguir assim. Deus, obrigado porque Tu me fizeste Teu filho. Quando a gente vive em Deus e a gente tem essa mudança, querido, dá vontade de gritar para o mundo. Que nessa noite, querido, que você não possa ver Paulo aqui pregando, mas que Deus possa agir dentro do seu espírito. Que essa atitude de mudar de lugar não seja meramente no culto, mas seja na sua vida, querido. Nós só vamos poder entender a graça quando Cristo entrar em nós e a gente deixar ser mudado.
A gente só vai tentar entender a graça e a misericórdia quando o primeiro a ser mudado formos nós. Nós vamos conseguir entrar na dimensão de Deus, entender os preceitos de Deus em parte, quando nós sairmos do nosso local e dizer: Deus, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a entender essa graça. Eu estou disposto a viver uma vida nova, uma vida em que o Senhor me coloca amor e eu dou amor. Deixem que o Espírito Santo de Deus chegue até vocês e renove o seu ser, inunde a sua alma, para que possam ser salvos. Eu não consigo falar de graça e não chorar, queridos. Tremer em meu espírito, ficar abalado. Sabe por quê? Porque eu me torno merecedor de ser filho de Deus e fazer parte da eternidade com Ele. Eu me torno muitas vezes meramente humano de dizer: olha Deus, eu não mereço tudo aquilo que Tu tem me dado. Eu não mereço fazer parte da Tua eternidade. Mas sabe o que me faz ainda mais estar com esse Espírito? Deus olha para mim e diz assim: olha, mesmo que tu se torne tudo isso, imperfeito, mas eu quero insistir em você. Você tem jeito. Não quero outro, eu quero trabalhar em você. Eu quero que você mude. Deus insiste em nós porque Ele olhou para nós e disse assim: simplesmente, eu quero amar você. Que nessa noite, querido, o Espírito Santo mude você de local. Que a graça de Deus inunde o seu ser. Que o Espírito não possa ser mais um participante ao lado da sua vida, mas possa ser um participante interior do seu ser, de tal forma que possa mudar a sua história, que possa mudar a sua vida, que possa mudar a vida daqueles que rodeiam você. Oh, glória. Vou ficar de pé. Se quiser voltar para o seu lugar. Nessa noite aqui, queridos, sei que ninguém está aqui porque está. Mas eu quero pedir uma coisa a você hoje aqui. Se você quer mudar a sua vida, a sua história, vem aqui na frente. Se você quer mudar a sua vida, dizer assim: olha Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado de viver a vida que eu estou vivendo. Uma vida que me faz estar na internet vendo prostituição. Uma vida que me faz estar com a mulher hoje e a mulher depois. Uma vida de não amar meu marido, de não amar minha esposa. Eu quero que você venha aqui na frente. Se você tiver essa vontade, diz assim: olha, eu quero aceitar esse Deus que tanto muda a vida de vocês. Porque eu não entendo porque você fala tanta convicção desse jeito, de conhecer um Deus que tanto mudou. Se você quer mudar essa sua vida, vem aqui na frente. Deus hoje quer falar e fazer algo novo em você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem festa no céu. Aleluia. Hoje o céu está prato de louvores. Aleluia. A palavra vai dizer que uma alma salva, os anjos fazem festa. Aleluia. O Espírito Santo se manifesta.
Querido, se você quer se chegar e dizer: Deus, eu quero mudar a minha vida, vem aqui na frente. Se você quer chegar e dizer: olha, Deus, já cansei de ser esse crente que se faz de crente. Saiba de uma coisa, Ele te ama. Amém. Ele te ama mesmo. Muito. Deus é o agente da gente. Aleluias. Quantos estão sentindo a presença do Senhor hoje aqui? Quantos têm sentido o mover do Senhor aqui? Deus vai derramar sobre nós unção sem medidas, transbordada, recalcada, sacudida. Pode orar por essa alma. Pablo, nós vamos fazer uma oração e você repete comigo. Nessa oração você vai estar se abraçando a Cristo Jesus. Você vai estar declarando para todos que você é filho do Deus vivo. Deus maravilhoso. Amém, Pablo?